Olá, temos pela frente as eleições municipais talvez mais importantes da história da cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, a FEComércio está criando um espaço para que os candidatos possam vir aqui e expor suas ideias, os seus planos para a cidade do Rio de Janeiro. A pandemia que estamos vivendo trouxe com tintas muito fortes as nossas deficiências, problemas e diferenças sociais. As eleições municipais entendo que são as mais importantes de todo o processo eleitoral, pois impactam a nossa vida no nosso dia a dia. Então, esperamos que todos possam aqui expor igualmente todo o seu planejamento para a cidade do Rio de Janeiro e que possa facilitar a vida do eleitor em decidir quem será o seu representante na cidade do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, desejo sucesso a todos e que utilizem esse espaço de uma forma produtiva e que possam efetivamente trazer ao eleitor uma visão clara do futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Eu sou Bruna Fante, do jornal O Dia. Hoje o jornal O Dia prossegue com o apoio da FEComércio a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Mas você também pode participar. Basta acessar a página do jornal O Dia no Facebook ou no YouTube e enviar suas perguntas nos comentários. Aproveite essa oportunidade de conhecer o seu candidato. Hoje conosco o candidato Paulo Messina, do MDB. Obrigada pela sua presença. Obrigado. E a minha colega de redação, Aline Cavalcante, é a jornalista convidada que vai fazer a primeira pergunta. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu começo perguntando sobre a nossa cidade ganhou problemas novos devido à pandemia e trouxe à tona, ressaltou problemas que já existiam. Quais serão as suas prioridades para reconstruir a cidade, caso o senhor seja eleito? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Aline, Bruna. Quero primeiro agradecer a vocês que estão assistindo, a senhora, o senhor, vocês que estão em casa assistindo, e agradecer muito ao Jornal Dia e muito à FEComércio por esse espaço. A gente está num momento muito complicado de fazer campanha, né? Desculpa começar com essa introdução, mas é rápido. Não tem como não agradecer muito a vocês a oportunidade de a gente poder falar
com o eleitor, com você que está em casa. Infelizmente, a gente está num momento que duas grandes emissoras, a Globo e a Record, as direções tomaram essa decisão de cancelar o debate, ser extremamente antidemocrático, o que garante para a gente, que nos obriga, a reconhecer ainda mais os espaços, a importância desses espaços que vocês estão abrindo aqui para a gente, Jornal o Dia e FEComércio. Muito obrigado. Vamos lá, pergunta sobre a pandemia. É verdade que a pandemia criou desafios muito grandes para a gente, principalmente na área de emprego, né? A gente tem, só o setor de restaurante perdeu 20 mil empregos na cidade do Rio de Janeiro, isso é gravíssimo, né? Porém, a gente agora tem um momento de recuperação econômica, sim, para o ano que vem. A cidade de São Paulo já prevê vacinação a partir de dezembro, né? A gente tem que trabalhar o mais rápido possível aqui no Rio de Janeiro para a gente também fazer isso e retomar as atividades econômicas. Assim, a vantagem que a gente tem, Aline, é que a gente está vindo de um processo em que houve, sim, um fechamento temporário por conta da Covid, porém, a abertura, as estruturas das empresas, as estruturas das indústrias, as estruturas de quem teve que fechar, elas estão lá inteiras, intactas. Então, tão logo esses empresários possam retomar 100% das atividades, eles vão ter a necessidade de retomar os postos de trabalho também, né? Então, assim, prioridade absoluta, emprego, né? Claro que a gente vai dar prioridade para a saúde, claro que a gente vai dar prioridade para a educação, eu sou professor, é minha vida, né? Mas o 1.0 de prioridade é emprego. Isso é absolutamente do primeiro dia o que a gente tem que trabalhar. Aproveitando, eu gostaria de perguntar, o senhor foi durante um tempo aliado do atual prefeito, chegou a ser secretário. Eu queria saber do senhor por que houve esse rompimento e quais os motivos que levaram o senhor a se candidatar. Vamos lá. Eu tenho 12 anos de vida pública, né? Eu sou vereador desde 2008, o povo me elegeu pela primeira vez em 2008. Depois me elegeu de novo em 2012, foi um trabalho que eu sempre desenvolvi na área de educação, né? Meu mandato tem mais de 50 leis aprovadas nesses 12 anos. Eu só fui conhecer o prefeito Crivella em 2016, já é reeleito pela terceira vez. Então, originalmente eu não sou de fato do grupo dele. Mas esse convite para mim foi muito importante, é um convite que foi importante para ir para a prefeitura. Além de professor, eu sou matemático, sempre fui um crítico da gestão pública, das contas públicas. E ele me fez o convite para ajudar na gestão das contas públicas em 2018. Foi um compromisso que eu fui fazer e deu certo, né? 2017, para você ter uma ideia, números aqui para vocês que estão em casa, 2017 a prefeitura fechou com um rombo de 1,4 bilhão de reais. Em 2018, com o trabalho que eu fiz ali, foi a primeira vez que o governo Crivella teve superávit primário, a primeira vez. E foi o único período que a gente passou 3 quadrimestres fora do limite pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Meu rompimento foi justamente porque ele fez uma série de compromissos comigo ali, Aline, que os compromissos principalmente eram acerca de manter quadros técnicos, até porque senão você não tem como consertar a casa. O que fez a gente consertar a casa não é assim, eu fui milagreiro. Não é isso. O que fez a gente consertar a casa foi que, de fato, o Crivella deu carta branca para a gente colocar os quadros técnicos nos lugares técnicos, né? E deu certo ali. A gente reativou o mecanismo de controle financeiro, trouxe técnicos que estavam encostados no Tribunal de Contas, estavam em outros lugares da Prefeitura. E em 2019, depois da eleição de 2018, ali, talvez por causa da derrota do filho dele, alguma coisa, ele mudou no Crivella. Ele começou a descumprir esse acordo de manter quadros técnicos, ele começou a criar secretarias novas, começou a trazer partidos políticos, e isso foi desmontando toda a estrutura técnica, ia gerar um desequilíbrio fiscal, e eu, enfim, fiz, isso está público, tá? Eu não estou falando isso agora que eu sou candidato, não. Você que está de casa pode olhar minhas redes sociais ao longo do ano de 2019 inteiro, eu falo exatamente isso, até o momento do rompimento eu falo, cara, não dá mais, eu não vou fazer parte disso. Tanto é que depois a prefeitura volta a fundar em 2019 e fecha com rombo de 1,2 bi. Quer dizer, Crivella está com quadros políticos aqui com 1,4 bi, a gente entra, acerta a questão técnica e financeira da prefeitura, a gente vai praticamente para o zero e superávit primário, né? E começam, no momento que não dá para mim, eu prefiro não compactuar do que ter o poder. Entre o poder e não compactuar, eu não compactuo, volto para o meu mandato que eu conquistei, que o povo me deu. A prefeitura volta a abrir 1,2 bi. Esses números são do Tribunal de Contas, não são números meus. Está na prestação de contas da prefeitura de 15 de abril de 2020, podem olhar. Assim, era uma questão profissional, né? A minha ida foi uma decisão profissional, a minha saída foi uma decisão profissional pela cidade.
O candidato iniciou respondendo, falando que alguns debates das emissoras foram cancelados. Só queria frisar aqui que nós estamos mantendo a distância entre a gente de 2 metros, as portas do estúdio aqui da FEComércio estão abertas, então a gente está seguindo todos os protocolos para conseguir conversar entre a gente e com o internauta respondendo. Eu queria falar de propostas. O senhor falou que a sua carreira toda fez 50 leis, né? Mais de 50 leis ligadas à educação. Qual a sua proposta para a educação? A gente sabe que com a pandemia a gente teve um ano letivo muito defasado entre os alunos, alunos que não puderam acessar a internet, alunos que não têm tablet. Eu queria saber qual a sua proposta para a educação e recursos para manter essas propostas que o senhor pensa. Tá, Bruna, não é só, foram mais de 50 leis, nem todas, a maior parte delas sim para a área de educação, mas nem todas elas, né? A gente teve também leis para a cultura, por exemplo, a Lei de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro é minha lei, né? Teve lei para assistência social, enfim, tem várias leis. Mas vamos lá para o seu ponto especificamente, que é como é que recupera a questão das aulas no pós-Covid. Primeira coisa, a questão das crianças terem perdido aula, não é só a grande dificuldade, não é a criança ter tablet ou não ter tablet, ou ter internet ou não ter internet. Ela é além disso. A criança, a prefeitura tem uma responsabilidade de crianças de 0 a 3 anos, que é creche, criança de 4 a 5 anos, que é pré-escola, crianças de 6 a 14 anos, que é o ensino fundamental, o antigo, para nós que somos antigos, o antigo primário, né? E aí a educação especial e a educação de jovens e adultos. Então, qual é o desafio das crianças nessa faixa etária, né? Ele é muito maior do que só não ter tablet ou só não ter internet. É muito difícil você ter disciplina para ensino à distância, ainda mais nessa idade, né? Eu sei, eu tenho uma filha, eu sei. É isso, assim, nós, não só sua filha, muitos adultos têm a dificuldade do ensino à distância. Tem que ter, principalmente aquele cara que já está com um trabalho, tem que ter um momento de sentar na sala de aula e ter o professor ali, ou ter atividade de grupo. A criança aprende muito nas trocas com os coleguinhas, aprende muito até com o inspetor de alunos, com a merendeira, na troca com o professor. E é muito difícil você exigir essa disciplina da criança. Não, agora você vai sentar na frente do computador e tem tantos trabalhos, tem que ler tantas coisas, no mesmo computador que tem o joguinho ali na outra janela, que tem o coleguinha do lado de fora da casa dela brincando ali fora. Então, assim, é muito difícil, é muito improvável. O ensino à distância para essa idade ele tem que ser complementar, complementar e suplementar. Ele não pode ser a matriz da forma de ensino no município nessa idade, de jeito nenhum não vai funcionar, né? A gente vai ter incentivo ao ensino à distância, claro, mas complementar e suplementar, não principal. E aí, como é que recupera a criança que você, que é mãe e pai, está achando, perderam o ano? Calma, né? Não é essa de perder o ano. A educação, ela é feita para coincidir o ano civil, né, que é o nosso ano, vamos dizer assim, nosso calendário de janeiro a dezembro, com os ciclos de ensino, de alfabetização, enfim, dos outros conteúdos, né? Não é necessário, não tem que necessariamente, num momento de crise como esse que a gente vive, você não tem necessariamente que ter os bimestres coincidindo com o calendário civil, né? Você vai trabalhar com outro tipo de ensino, seriando a criança com os ciclos que você precisa. Claro que você tem muito mais urgência, Bruna, com as crianças que estão em 9º ano, que já é a criança que deveria ir para o ensino médio, e a criança do 5º ano, que é aquela criança que tem a divisão do 1º e 2º segmento, que antigamente era o primário e o ginásio, vamos colocar assim, né? Então, crianças de 5º ano e de 9º ano são aquelas que você vai precisar ter mais intensidade de preocupar em trabalhar com ela dentro do calendário sim civil, de uma recuperação. Eu odeio usar esse nome, mas para quem está em casa para entender é mais tranquilo usar esse termo, né? De uma recuperação desse conteúdo nesse tempo. E nos outros anos, que as crianças têm mais tempo, né? A criança de 2º, 3º, 1º, 2º, 3º, já é um grande ciclo de alfabetização. Você ciclar esse período é muito mais fácil. Tem como você trabalhar isso dentro da sala de aula com muito mais facilidade. Então, assim, aula presencial, né? Investir em vacinação. A vacinação está aí. São Paulo já está anunciando para o dia 15 de dezembro. Então, é absolutamente factível você pensar numa ampla campanha de vacinação para o ano letivo que começará em fevereiro do ano que vem. Então, é possível você fazer isso, investir nisso, né? E trabalhar fisicamente, presencialmente,
foco principal, recuperação, 5º e 9º ano, e os outros anos em ciclos, redimensionando os ciclos para o ensino, não necessariamente coincidir com o calendário civil. Se o senhor fosse o prefeito hoje, teria reaberto as escolas? Não teria. Se eu fosse prefeito, eu falei, olha aqui, e não é uma coisa que eu estou dizendo agora que eu sou candidato a prefeito. Peguem o meu discurso na Câmara Municipal no 23, eu acho, alguma coisa de março, antes do fechamento, eu falei o seguinte: temos que fechar as escolas, porque as escolas são o principal vetor de distribuição do vírus. Por quê? Porque ali você tem 1 milhão de crianças, escolas públicas e privadas, né? Você tem mais de 1 milhão de crianças na cidade. A maior parte dessas crianças, estatisticamente, vão ser assintomáticas, seriam assintomáticas, então elas, é igual a abelhinha para levar o pólen. Seria uma forma de distribuição muito perigosa para a sociedade como um todo. Então, as escolas sim e o comércio não. O comércio, e eu falei isso lá, você hoje tem a impressão, quando você vai num restaurante ou você vai num bar, com todos os protocolos de segurança que tem hoje, que é 30% só agora já está em 50%, né? 30% passou para 50% de ocupação, com máscara, isso poderia ter sido desde o início. A gente já tinha o Rio de Janeiro, como é que a gente ia adivinhar? Claro que não era adivinhar, essa doença vem vindo lá da China para cá, vem do Oriente, passa pela Europa, chegou aqui, todas as experiências a gente já podia ter se antecipado. Não precisava a gente ter sofrido tantas perdas de postos de trabalho, escola sim, mas o comércio não precisava, poderia já ter fechado parcialmente, não completamente como foi. Isso é uma fala minha de março, antes de tudo. Então não é de agora que eu sou candidato. Aline, sua pergunta. Ainda sobre educação, uma pesquisa da Casa Fluminense, do mapa da desigualdade social, mostrou que apenas 36% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas numa creche. Eu queria perguntar o que o senhor tem a dizer, algum projeto a respeito, para poder ampliar o número de creches e poder atender a mais famílias. Olha, nosso plano de governo diz o seguinte: nós vamos acabar com a falta de vagas de creche na cidade do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Sabe como é que é possível fazer isso? Primeiro que a Prefeitura diz que faltam só 30 mil vagas, mas a estudo da Defensoria de outros órgãos diz que faltam 60 mil. Eu acho que é muito mais para 60 mil do que para 30 de fato. Mas como é que é possível acabar com a falta de vaga de creche? Olha, a Prefeitura gasta R$600 por criança, por mês, para entidades conveniadas. É como se ela pagasse uma mensalidade para uma creche, em vez de construir uma creche. O caminho é esse. Só que não esse modelo conveniado que a Prefeitura tem, porque esse modelo conveniado que a Prefeitura tem é um modelo burro. E eu vou explicar para vocês por quê. A Prefeitura faz assim: você quer ser creche conveniada da Prefeitura? Monta aí uma creche que a Prefeitura compra 100 vagas da sua creche. Mas você não pode vender vaga para ninguém mais. Sabia disso? Ou seja, você cria uma creche, a Prefeitura paga você R$600 por cada vaga que ela contratar, mas você não pode vender vaga para a Dona Maria, mensalidade. Ou seja, para te ajudar a manter a creche. Qual é o problema do filho da Dona Maria estudar, que vai pagar mensalidade, estudar com o filho da Dona Suzana, que não conseguiu pagar a mensalidade, que é a Prefeitura que está pagando, né? Na verdade, a Dona Suzana não conseguiu pagar a mensalidade, não. Ela paga imposto, ela tem direito à vaga, né? Mas, enfim, ela está pagando por aquela vaga também. Mas qual é o problema? Então, o que a gente vai fazer é a mesma coisa que é conveniada, só que sem essa proibição. Então você, ainda por cima, favorece a iniciativa privada. Você favorece a iniciativa privada que também cria postos de trabalho, que também cria emprego e também cria vaga para as crianças. Só para você ter uma ideia da conta que isso representa, R$600 por mês dá R$7.200 por ano por criança. Arredonda para 8 mil, 30 mil vagas são R$240 milhões, 60 mil vagas são R$480 milhões. Aí você vai dizer, poxa, para a educação, para a prefeitura, isso é muito dinheiro, mas para a prefeitura não é. A prefeitura gastou, em 2019, R$1,9 bilhão em obras que não tem tanta importância quanto vaga de creche. Você sabia que a prefeitura gastou R$1,9 bilhão, sendo vários campos de futebol, várias pracinhas? Não é que a pracinha ou que o campo de futebol não seja importante, mas gastar R$1,2 milhão para fazer um campo de futebol na Vila Cruzeiro, gente, R$1,2 milhão.
para fazer um campo de futebol na Vila Cruzeiro, sendo que tem muitas mães na Vila Cruzeiro que pedem vaga de creche. Então o senhor faria mais creches? Não fazer mais creche, porque fazer creche é prédio, até você concluir o prédio, até você concursar professor, contratar, olha quanto você vai... O que a gente vai fazer é incentivar as creches conveniadas e comprar a vaga, contratar a vaga para a criança. Você consegue, em fevereiro, você já tem vaga. Se você disser, não, vou construir tantas creches, o teu filho vai estar com 4, 5 anos, já vai estar na pré-escola e a creche não acabou. Tem que ter creche agora, tem que ter creche em fevereiro. A solução para isso é a prefeitura contratar, comprar a vaga de creche que está aí. Além do seu filho ter a vaga de creche, os próprios empresários donos de creche vão ter mais fôlego para contratar mais funcionário e vai a economia melhorando. Lembrando ao internauta que pode enviar sua pergunta no site do Jornal Dia, na página do Jornal Dia no Facebook e no YouTube. Uma das perguntas enviadas é do presidente da FEComércio, Antônio Florencio de Queiroz Júnior. Ele fala sobre a informalidade. A informalidade crescente é um fator que muito preocupa o setor do comércio. Ainda mais quando sabemos que em muitos casos são canais de escoamento de carga roubada e produtos piratas. Por outro lado, reflete sério problema social que todos temos consciência. Qual a avaliação do candidato a respeito do assunto e propostas para enfrentar esse problema de forma que se estabeleça uma concorrência equilibrada? Bom, o grande problema que a gente enfrenta hoje com o comércio ambulante é a quantidade além das licenças que a gente tem, que prejudica todo o sistema de comércio, né? O que eu quero dizer com isso? Existe a lei do ambulante, ela diz que tem 18 mil licenças possíveis na cidade. O máximo de licenças de ambulante que a cidade comporta são 18 mil. Hoje, números da Coordenadoria de Controle Urbano da Prefeitura, hoje tem mais de 60 mil na rua. E em que pese, é claro, poxa, a pessoa está desempregada, poxa, a pessoa ambulante ela tem que se virar de alguma forma. Esse ambulante que está desempregado, que está se virando de alguma forma, que a prefeitura deixa ele sem nenhum tipo de auxílio, se virar daquela forma na frente de uma loja, ele está tirando emprego de 3, 4 funcionários do lojista de dentro da loja. Então, assim, é uma política que, em vez de ajudar, está piorando. Porque aqueles 3 empregados de dentro do comerciante, quando o comerciante tiver que cortar custo, vai cortar o posto de trabalho dele. É mais desemprego que você está gerando, você não está ajudando, você está piorando. Então, vou entrar na questão da carga roubada, deixa eu só enfatizar essa questão das licenças, né? Ninguém é camelô porque é vocação, porque o cara sonhou ser camelô. Criança pequena, qual é o seu sonho? Não, eu quero ser camelô. Ninguém. O camelô é um processo, o cara está no comércio ambulante por um processo transitório. O que é um processo transitório? Ou ele perdeu o emprego, ele precisa se virar, ele precisa se alimentar, ou ele é um cara que quer começar a empreender seu próprio chefe, vou começar aqui a trazer mercadoria para vender, fazer mercadoria, um almoço, alguma coisa para vender. Ou ele é um empreendedor que está começando, ou ele é um cara que precisa voltar para o mercado de trabalho. A prefeitura precisa trabalhar esses dois públicos, né? Criando centros, uma das propostas que a gente tem é criar centros. Aqui, olha, nós estamos aqui no Flamengo. Aqui pertinho do Flamengo tem o Largo do Machado, já tem esse shopping, que foi criado dessa forma, tirando camelôs da rua, criando, não é um camelódromo, tá? É um centro de empreendedorismo. Essa é a proposta que a gente tem. Ali você vai colocar as pessoas e lá você vai trabalhar. Olha, o que você quer? Não, eu quero voltar ao mercado de trabalho. Então a gente vai começar a dar curso de qualificação para essa pessoa conseguir voltar ao mercado de trabalho. Você tira o camelô da rua, não é o carioca, presta atenção, Bruno. Carioca odeia desordem, mas o carioca também odeia o esculacho. Ninguém quer a guarda municipal na rua dando cacetete em camelô, destruindo mercadoria, não quer, mas quer ordem. E você tira a ordem, não é com guarda municipal, é você dando destino para o camelô. Como é que você dá destino? Você quer voltar para o mercado de trabalho? É te dar curso, é te dar formação e a Secretaria de Trabalho te ajudar, melhorando a economia, claro, mas te ajudar a voltar para o emprego, para ter um emprego formal. Ou você é um empreendedor, é trabalhar com o Sebrae, aqui a gente está no Sistema S, trabalhar com o Sebrae, acesso a microcrédito, para que esse cara possa virar um lojista, possa ampliar o comércio. Amanhã ele está dando posto de trabalho. Então, a primeira forma de você reduzir a quantidade de camelôs na rua é trabalhar esses dois públicos dessa forma. Quanto à questão da carga roubada, nós temos um projeto que é muito simples e é de graça para a prefeitura implementar. Preste atenção você que está em casa. É só criar um sistema na internet em que o próprio produtor possa cadastrar carga roubada. Como assim? Vou dar um exemplo. A Avenida Brasil está passando lá na altura da, sei lá, Pavuna, ou aqui já para Anchieta, foi roubado o caminhão.
Era um caminhão de chocolate, bombom garoto. Nem sei se eu podia falar a marca, eu já falei. Bom, pronto. Roubou, era um caminhão de chocolate e tal. Aí o produtor vai lá no site da prefeitura e cadastra o código de barra, o lote do código de barras. Olha, foi roubado do lote de numeração tal a tal. Quando o nosso fiscal da prefeitura, meu celular não está aqui, mas quando o nosso fiscal da prefeitura for lá fiscalizar a tua barraca, eu vou passar o meu leitor de código de barras aqui. Opa, este lote está naquele lote que foi cadastrado na prefeitura que foi roubado. É muito simples. Sabe quanto isso custa? Zero. Nada. Só que a prefeitura não fiscaliza nada hoje, nada. E aí isso deixa eu acrescentar, se você me permite, Bruno, acrescentar um terceiro problema. Porque a gente falou da quantidade de licença, o presidente da FEComércio falou da questão da carga roubada, deixa eu acrescentar um terceiro problema. Isso está financiando a milícia e o tráfico na rua. Essa não presença, quando o poder público, quando a prefeitura não vai para a rua fiscalizar, ela está deixando alguém tomar esse espaço. Quem está tomando esse espaço? Milícia e tráfico. Estão ficando ainda mais poderosos, ainda com mais dinheiro, infelizmente. Então, assim, a questão de ordem pública é uma questão de segurança pública. O senhor falou da Guarda Municipal, né? Fiscalizando esses centros e fiscalizando os ambulantes. Os outros candidatos que vieram aqui falaram que são a favor que a Guarda Municipal fique armada. Qual a sua opinião a respeito disso? Contra. Sou contra que a Guarda Municipal fique armada, principalmente agora. Vou explicar para vocês por quê. A Guarda Municipal tem um plano de carreira que foi criado por uma lei complementar, número 100. Aliás, eu votei essa época, olha quanto tempo já tem que eu estou na Câmara. Só que essa lei foi votada na Câmara e ela nunca foi tirada do papel. Nunca, direito, nunca foi. Tem guarda que é 25 anos guarda. Sabe o que acontece se você pegar um guarda que é mal remunerado, mal reconhecido e botar uma arma na mão dele? Desculpa, vamos falar o português claro aqui. Vai ser um potencial soldado para a milícia. Barato. Hoje você tem policial militar, hoje você tem policial civil, hoje você tem bombeiro. Aí você vai acrescentar mais uma categoria com arma na mão, que tem uma grande... mal remunerado, mal reconhecido. O policial é soldado, ele pode amanhã querer ir para... Ele pode amanhã ter a esperança dele ser promovido para cabo, para sargento, para capitão e por aí vai. O guarda tem... A vida dele está lá 25 anos como guarda. Quer ser inspetor um dia, mas o plano de carreira dele não sai. Então ele é uma mão de obra potencial barata para a milícia. Ponto. Antes de se falar em armar a guarda, nós temos que falar em plano de carreira para a Guarda Municipal. Tirar esse plano de carreira da guarda do papel. Hoje nós temos, Bruna, 7.500 guardas, mas esse número é mentiroso, não é verdade. Esses guardas não estão na rua, porque 4.000 desses guardas, pelo menos, estão readaptados ou licenciados pelas péssimas condições de trabalho. Aí você vem de um ponto, do centro da cidade à zona oeste, você que está em casa, você anda na rua, você não vê guarda. Você vai de um ponto a outra cidade, você não vê guarda na rua, porque esse número de 7.500 não existe. E quanto menor o efetivo, mais sobrecarrega os guardas que estão na rua. Então, está se falando em armar a guarda sem resolver os problemas básicos da guarda. Efetivo da guarda ideal é de 10.000 homens. Segundo, você não pode ter 10.000 homens mal remunerados e que ficam em pé o dia inteiro, sem ter ninguém para trocar com ele. São mais caras que vão ficar readaptados. Para quem está em casa, o readaptado, para quem não conhece esse termo nosso no poder público, o readaptado é como se fosse aposentado por invalidez, mas não é inválido, vamos dizer assim. Então ele continua na ativa, mas ele não pode trabalhar. Entendeu? É uma loucura. Se você tiver hoje 4.000 guardas de fato que podem ser ativos na cidade para o patrulhamento, é muito. Então, antes de armar a guarda, plano de carreira para funcionar e colocar o efetivo da guarda que tem que ser. E trabalhar a inteligência, mas daqui a pouco não ficar muito longo, depois a gente fala de inteligência. Vai lá. Estou selecionando algumas perguntas aqui dos internautas, falando sobre postos de trabalho ainda na Prefeitura. Mônica Salles, senhor candidato, qual a sua opinião e compromisso com pleitos de funcionários de empresas e companhias de Prefeitura com relação à autarquização destes funcionários? E vamos explicar primeiro para quem está em casa o que é isso, né? Aliás, desculpa, um parêntese aqui, eu descobri porque tem duas águas aqui, porque quando eu estou falando com ela, eu bebo essa, quando eu estou falando contigo, eu bebo essa. A gente estava discutindo porque tinha 2 copos d'água antes de começar a descobrir. Mas vamos lá, para você que está em casa, o que é autarquizar? Né? A Prefeitura tem várias empresas, né? E além de empresas, ela tem fundações e tem autarquias. A maior parte das empresas públicas da Prefeitura, elas dão prejuízo para a Prefeitura, leia-se, dão prejuízo para você que está em casa. Por quê? Porque a Prefeitura, ela cria uma empresa. Por que você cria uma empresa? Por que a Prefeitura cria uma empresa? Pelo mesmo motivo que você, pessoa física, cria uma empresa. Para você ter o quê? Lucro.
para você vender alguma coisa, algum serviço e ganhar dinheiro com isso. A prefeitura também cria uma empresa para ela poder prestar algum serviço e ganhar com isso. Quase todas as empresas públicas do Rio de Janeiro não têm nenhuma receita, zero. Elas só vivem do dinheiro que a própria prefeitura coloca nela. E aí qual é o problema disso? Quando a prefeitura coloca um dinheiro na própria empresa dela, a empresa tem que emitir nota, a empresa paga ISS, até aí tudo bem que volta para a gente, mas ela paga imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, vai para o governo federal, tem que pagar FGTS para a empresa, porque os caras são seletistas, funcionários são seletistas, são carteira assinada. Ou seja, a prefeitura é muito mais estúpido você ter uma empresa pública que vive só da prefeitura do que essa empresa ser como se fosse uma subsecretaria da sua própria estrutura da prefeitura. Isso é o que é autarquizar. Tá? É você transformar uma empresa pública numa autarquia. Você não pode transformar numa subsecretaria. Tá? Isso é só para você que está em casa entender. Então você transforma aquela empresa pública numa autarquia. É como se ela tivesse, como se ela virasse uma subsecretaria, como se ela fosse incorporada à prefeitura. E aí aqueles servidores, aqueles funcionários que são de carteira assinada, eles viram servidores públicos. É o que aconteceu, por exemplo, com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal era uma empresa pública, era empresa pública de vigilância, hoje ela é uma autarquia. A Guarda Municipal é uma autarquia, funciona como se fosse uma subsecretaria da ordem pública. Qual a sua opinião a respeito? A gente precisa fazer isso com todas as empresas, todas, não é só com o IPLAN, não é só com 7 Rio, não é só com Multirio, é com todas as nossas empresas públicas que não tiverem clientes, ou seja, praticamente todas, exceto com o LURB. A Conlurb consegue ainda cobrar para entulho, para algumas coisas, ok, mas praticamente nenhuma empresa pública tem receita. Então elas geram prejuízo para a prefeitura nesse modelo que elas estão hoje. Nós precisamos diminuir o tamanho dessa máquina, melhorar o bolso para o contribuinte. Então a questão de autarquizar, desculpa a longa explicação, mas é para você que está em casa entender o que é isso, a questão de autarquizar é um benefício, claro, para o servidor, mas é um benefício para o contribuinte carioca, porque a máquina fica mais barata. Aline Cavalcante, sua pergunta. Agora eu vou beber essa água. Fique à vontade. Continuando falando sobre geração de emprego, eu queria que você falasse um pouquinho sobre contratação de mão de obra das comunidades. Boa pergunta, excelente pergunta. Excelente pergunta. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. A contratação de mão de obra das comunidades é a saída para você gerar emprego muito rápido nas comunidades que estão assoladas pela questão da Covid. 51% da renda das pessoas das comunidades foram perdidas nesse período da Covid. Mais da metade. Olha, a prefeitura teve, deixa eu dar esse exemplo, que é o melhor para colorir para vocês como é que vai funcionar. A prefeitura acabou de anunciar, no dia 25, 26 de agosto, o prefeito fez um vídeo com a secretária de Educação do lado, num galpão, cheio de caixa para tudo quanto é lado, falando assim, olha aqui, mãe e pai, vocês que estão em casa, que têm filho na escola pública. Olha aqui que bonitinho que ficou o uniforme das crianças que eu mandei fazer lá em Minas Gerais. Olha, eles gastaram dezenas de milhões de reais para fazer o uniforme. Eu não sei para quê, porque as escolas estão fechadas. Aliás, eu sei disso que meus filhos estudam na escola pública desde o primeiro ano, não é de agora. Meus filhos não receberam uniforme, nem vão receber, eles não estão indo para a escola. Gastaram dezenas de milhões de reais para fazer uniformes de escola em Minas Gerais, ou seja, compraram centralizado lá em Minas Gerais. Pegaram o dinheiro do contribuinte, de você, juntaram os impostos e mandaram lá para gerar emprego lá em Minas Gerais. Olha aqui, você pode ir em qualquer, você que está em casa, pode ir em qualquer favela do Rio de Janeiro. Você vai achar uma costureira que fecha a roupa de loja de marca que você compra em shopping, compra em asfalto. Quem está fechando é a costureira lá da favela, cobrando R$3, R$4. Toda a comunidade. Aí se você chega com uma roupinha dessa dos nossos filhos na escola, que é só uma camisa Hering com um silk, ela vai rir na sua cara. Isso aí eu faço mole. Por que a escola pública não compra da Dona Maria na comunidade? Nós temos 1.500 unidades entre escolas e creches no município do Rio de Janeiro. 1.500 unidades. Em todos os lugares. São 11 CREs, são 11 coordenadorias da Zona Sul, a Zona Oeste, a Zona Norte, ao centro da cidade. Tem escola pública em tudo quanto é canto, em tudo quanto é comunidade. Por que as escolas, por que vai gastar 30 milhões com uma empresa? Porque quando você faz uma licitação para uma gigantesca, só as empresas grandes conseguem participar. A Dona Maria não vai entregar 650 mil uniformes, mas se você compra 500 uniformes nessa escola, 300 nessa escola, 1.000 naquela, todas as Donas Marias das comunidades podem fornecer. E aí não é só a escola, Aline.
Não é só a escola. É a Guarda Municipal comprar o uniforme da Guarda. É a Conlurb comprar o uniforme da Conlurb. É a merenda ter horta orgânica. É a Conlurb contratar cooperativas de reciclagem. Nós gastamos, a prefeitura gasta bilhões, com B de bola, bilhões de reais contratando serviços gigantescos, despejando dinheiro até para outras cidades, outros estados. Por que não coloca esse dinheiro na mão do nosso povo? Esse dinheiro vai circular. A dona Maria que vai receber esse dinheiro, ela vai comprar no mercadinho da comunidade. Vai circular o dinheiro aqui. Então esse projeto é absolutamente importante para a geração de emprego. Então a sua proposta é incentivar o empreendedorismo nas favelas através dessas parcerias com a prefeitura, para uniforme, para guarda. Não só favela, né? Nos bairros, você tem centros de bairro que você também tem, você tem vilas. Eu conheço, por exemplo, a vila da minha sogra, por exemplo, lá na Rua Belmira, lá em Piedade, tem uma moradora dentro da vila que fecha roupa de loja de grife também. E tem escola ali perto. Tem a João Kopic, por exemplo, que é pertinho dali, porque não pode comprar dela. Entende? Então, assim, você consegue fazer essas compras, você incentiva o pequeno produtor local. Seria através de licitação ou compra direta? Não, você pode fazer, existe um sistema na prefeitura chamado Sistema Descentralizado de Pagamentos. A gente chama de SDP. Né? Até R$ 17.600 ela faz uma consulta, uma tomada, você não faz licitação, até R$ 17.600. Você faz uma tomada de preços ali local, né? Você faz por carta, você convida as pessoas ali, pronto, para te dizer quanto que ela vai custar e você vai contratar o mais barato produtor para fazer. Né? Isso, o governo do estado, por exemplo, faz isso com as escolas. A merenda escolar são compradas pelas próprias escolas nos mercados locais, mas a prefeitura não faz isso. Isso não custa nada, isso é zero de gasto para a prefeitura, zero, porque ela já gasta esse dinheiro comprando as grandes empresas. Tá certo. Uma pergunta no internauta agora, Celso Raider. Uma das formas de fazer caixa rápida para os cofres da prefeitura é a captura de carros em operações que ficaram conhecidas como máfia dos reboques. O senhor repetirá essa prática? Não, porque o que acontece? A máfia dos reboques é a máfia de multas, né? É uma coisa que é proibida também pelo próprio Tribunal de Contas do município. Né? Você não pode... Antigamente, você tinha metas, né? Você tinha a própria forma de contratação das empresas de pardal, antes no município, era por meta. O cara só recebia um percentual daquilo que ele multava. Olha como era o formato do contrato até de câmeras. Né, que faziam, como ele está falando na pergunta, não só a questão do monitoramento para o reboque, mas também a própria foto, né, aquelas câmeras de foto de vídeo monitoramento. O conselheiro Ivan Moreira e depois o conselheiro Guaraná, inclusive, na época que eu estava lá, eu tive a oportunidade de ver o relatório deles, proibiram isso. Esse modelo não existe mais, esse modelo é ilegal. Né? Então não é só uma questão de eu não querer fazer, não pode fazer. Então fique tranquilo que está proibido até pelo Tribunal de Contas, não pode ser feito de jeito nenhum. Isso não é só imoral, agora é também ilegal. Aline. O senhor declarou em algumas entrevistas anteriores que quando deixou a chefia da Casa Civil, deixou a prefeitura com cerca de 2 bilhões em caixa. Onde foi parar esse dinheiro? Primeira coisa é o seguinte, é importante entender para quem está em casa que existe uma grande diferença básica, que é básica para quem é gestor, o que é financeiro e o que é orçamentário. Tá? Mas vamos lá, vou simplificar para vocês. A prefeitura ficou com 2 bilhões de reais em caixa, porque nós zeramos o déficit do ano de 2018, praticamente zeramos o déficit do ano de 2018. Como eu falei, a gente criou um superávit primário pela primeira vez no governo Crivella. A gente vem de 2017 com um déficit primário de 1 bilhão e 100 do governo Crivella e transforma isso em 215 milhões de superávit primário em 2018. E aí o IPTU, a taxa única do IPTU, a cota única do IPTU, ela entra em fevereiro de 19 e o caixa da prefeitura vai a 2 bilhões de reais, o caixa da prefeitura. Só que esse dinheiro do IPTU é para ele durar o ano todo. Não é uma poupança que ele está lá e fica, é o dinheiro que tem que durar o ano todo. Ele vai gastando um pouquinho por ano, além de toda a receita que entra de ISS, das outras fontes todas. Esse dinheiro tem que ir durando para acabar o ano com todos os investimentos feitos. Só que a velocidade que esse gasto foi feito,
né? E aí todas essas críticas eu fiz ao longo de 2019 e repito, né, foi por isso que eu rompi com a prefeitura, foram feitos em gastos supérfluos. Se você pegar essa prestação de contas da própria prefeitura, está publicado no Diário Oficial de 15 de abril deste ano, já foi auditado pelo Tribunal de Contas, a prestação de contas desse ano diz respeito a 2019, está lá, eles gastaram 1 bilhão e 900 milhões de reais em obras, em despesas de capital, que a gente traduz para você em casa como obras, e a maior parte delas inúteis. Coisas que a cidade precisa muito mais, que a saúde. É inconcebível, né, é inaceitável que a cidade do Rio de Janeiro tenha gasto 1 bilhão e 900 milhões de reais em despesa de capital e no final do ano passado tenha atrasado 13º do servidor pela primeira vez em 30 anos, tenha atrasado o salário de médicos e enfermeiros e todo o pessoal da saúde a ponto da justiça ficar 2 semanas com a conta da prefeitura bloqueada para receber esse dinheiro. Enfim, foi uma tragédia a forma fiscal. O resumo da história, o resumo da resposta é o seguinte: a prefeitura gastou muito mais do que ela ganhou e gastou errado o dinheiro. Ou seja, isso serve para a prefeitura ou serve para a nossa economia na nossa casa, a nossa economia doméstica. Se você ganha X e você gasta mais do que você ganha, você vai ficar devendo e vai acabar não pagando alguma conta. Candidato, o tempo está quase acabando, faltam 20 minutos. Vamos tentar, eu vou fazer umas perguntas bem breves do público. Marco Antônio Correia. Como um dos autores da Lei Complementar 159/2015, você estudou, hein? Estudou, hein? Que regulou o serviço público de transporte individual de passageiros, qual a proposta para o transporte por aplicativos diante dessa nova realidade? Olha, o transporte por aplicativo, aí, o mais famoso deles é o Uber, é claro, né? Vem de uma guerra antiga com táxi, aquela história toda que a gente já sabe, mas assim, não existe, não tem como voltar atrás, agora você tem que regular. Você não pode deixar, uma coisa é você ser liberal, outra coisa é você ser anarquista, né? Você tem que ter o mínimo de regulação, você não pode deixar anarquia geral. Um dos grandes problemas que a gente tem é não ter limite de veículos aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? O táxi tem limite, Uber não tem limite. Então você tem gente, por exemplo, de Duque de Caxias, de Belfor Roxo, de São João de Meriti, que vem para o Rio de Janeiro para rodar aqui e concorrer com outros Ubers que são do Rio de Janeiro, com outros aplicativos que são do Rio de Janeiro, com táxis que são do Rio de Janeiro, né? Então, sim, a gente precisa ter uma regulação aqui, você tem que ter uma limitação da quantidade de carros e você tem que ter uma limitação de veículos que sejam do Rio de Janeiro, que pagam seus impostos no Rio de Janeiro. Como seria feita essa limitação? Por placa. Você tem todo veículo, ele tem a cidade e o seu estado, né? Por mais que hoje as placas novas não apareçam de uma forma tão clara como antigamente você tinha, as placas antigas tinham Rio de Janeiro, RJ, era fácil fazer. Mas o Rio de Janeiro sabe isso, nós sabemos, nós temos a prefeitura tem esse controle. Até porque 50% do IPVA da placa Rio de Janeiro RJ é da cidade do Rio de Janeiro. Então nós temos esse cadastro. Dá para você saber, você vai trabalhar essa lei junto com a Câmara Municipal e os aplicativos e vai dizer o seguinte: cidade do Rio de Janeiro, aqui vai rodar quem é placa do Rio de Janeiro. Ponto final. Rômulo Raimundo, o candidato poderia falar como ele trataria o retorno às aulas ano que vem, uma vez que a vacina contra o coronavírus está em fase de finalização? Eu acho que ele fez essa pergunta quando o senhor fez a explicação inicial, de todo mundo voltar com vacina. Não, então, São Paulo já está anunciando contratação da vacina para 15 de dezembro. Né? Então a gente está trabalhando, o melhor cenário para a gente trabalhar a gente consegue fazer vacinação já em janeiro. Né? São Paulo já está contratando vacina, o governador de São Paulo já está anunciando a contratação de vacina a partir de 15 de dezembro. Vamos trabalhar com o melhor cenário de vacinar a partir de janeiro. Se isso não for possível, nós vamos trabalhar com a volta das crianças, como eu falei antes, priorizando 5º e 9º ano. Né? Isso é o que a gente vai priorizar. Pior cenário, não teve vacina, então vamos voltar com 5º e 9º ano. E aí como é que a gente faz? A escola tem várias salas. Né? Ela não tem só as salas Vamos dizer que numa escola tenha 3 turmas de 9º ano, a escola de 2º segmento. Você vai dividir aquela turma em turmas menores. Como você não vai voltar com 6º, 7º, 8º e 9º, que são as turmas de 2º segmento, você volta com as de 9º, prioritariamente, e você distribui as crianças em mais espaço dentro da sala. Você consegue fazer isso. Então, nós temos os planos para o melhor cenário, que é poder, de fato, começar a vacinação logo em janeiro, e o pior cenário, que é não tendo vacinação, retomar os anos prioritários, que é 5º e 9º ano. Aline. Queria falar a respeito do IPTU. O IPTU ficou mais caro no início da gestão do atual prefeito.
sou acompanhou-se de perto. Eu queria saber por que ficou mais caro e caso o senhor seja eleito, se pretende rever essa situação. Bom, primeira coisa, muito obrigado pela pergunta. Primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: o IPTU da cidade aumentou principalmente para quem é mais pobre por causa de um projeto chamado Atualiza Rio, criado pelo prefeito Eduardo Paes. Esta foi a maior causa do aumento de IPTU na cidade do Rio de Janeiro. Esse programa era um programa que o Eduardo fez em 2015 e 2016, contratou empresas que por drone e por Google Maps, olhando de cima, mapeou aumento de metros quadrados pela cidade toda. Então você tem, por exemplo, casa na Vila Kennedy, eu conheço esse caso, que passou de R$350 para R$8.000, porque tinha galinheiro, tinha casa de cachorro, tudo isso virou metro quadrado dali. Este programa Atualiza Rio nós vamos cancelar logo que eu assumir a prefeitura. Então a maior parte do pessoal da Zona Oeste, Zona Norte e Zona Oeste, que foi atingido pelo programa Atualiza Rio, fiquem tranquilos, a vida de vocês vai mudar a partir do ano que vem. Nós vamos criar a autodeclaração para substituir esses dados incorretos do programa Atualiza Rio. Esse programa, feito em 2016 pelo Eduardo, ele foi implementado, esse cadastro foi criado, foi implementado em 2017, já tinha rodado o carnê de IPTU. Então a primeira conta veio em 2018 para essas pessoas. E isso bateu com a revisão da planta de valores, que também foi feita em 2017. Então as duas coisas se misturaram ali. Muita gente acha que o que aumentou muito na Zona Norte e Zona Oeste foi a planta. Não foi. Foi o programa Atualiza Rio. A mudança da planta aumentou sim para quem era isento na Zona Sul. Você tinha imóveis no Leblon, Bartolomeu Mitre, Dias Ferreira, Copacabana tinha 20 mil imóveis que eram isentos de IPTU. Isso é justo? Não é justo. Né? E também para a revisão da planta nós temos, não é uma questão de querer não, nós temos que rever a planta a cada 4 anos. Isso é o que foi gravado na lei. Então em 2021 a planta deverá ser revista. Se também houve excessos nessa questão da planta de valores, ela também vai ser revista já a partir de 2021. Eu queria perguntar a respeito do transporte público, que é um grande problema que o carioca enfrenta. As pessoas entram num ônibus superlotado. Além disso, tem os intervalos entre um e outro também são muito longos e o transtorno que a gente acompanha todos os dias no dia a dia do carioca. O que o senhor pretende fazer para melhorar essa situação? É acabar com a máfia de transporte. Não tem outra solução. E aí, essa pergunta, tanto essa como a da saúde, essa pergunta é muito fácil de responder quando você entende que Eduardo Paes e Crivella são os dois lados da mesma moeda. Da mesma moeda. Eduardo pegou eles como os mesmos empresários que estão aí há 40 anos, como permissionários. Agora eu vou fazer licitação, vou tirar esses caras. Aí na licitação ele vai e bota o seguinte: tem que ter garagem no Leblon, endereço tal. Tem que ter garagem na frente do bondinho do Corcovado, perdão. Tem que ter garagem aqui. Só os caras que já eram puderam participar da concessão. Continuou na mão dos mesmos caras. Aí Eduardo Paes foi fazer o BRT. Vou construir o BRT, agora vai ser diferente. Entregou na mão de quem? Dos mesmos caras. Das mesmas máfias que sempre bancaram as campanhas deles. Aí o Crivella entra, não, vou acabar com tudo isso. Manteve nas mãos dos mesmos caras. Aí o Crivella, não, agora eu vou fazer intervenção. Fez 6 meses de intervenção, devolveu para a mão dos mesmos caras. Só quem não tem rabo preso, quem não está recebendo dinheiro desses caras, vai poder chegar lá e fazer uma licitação direito para tirar isso. Tem que ter, não tem jeito. E isso é o que a gente vai fazer. Como é que a gente resolve? Só para você estar em casa, não vai funcionar nunca, porque é feito para não funcionar. Sabe quem é o fiscal das empresas de ônibus? Não é a prefeitura, é o próprio funcionário da empresa. Quando para no ponto, quem está vendo se o ônibus está bom, se está em bom estado, se o ônibus está passando, quem está com a pranchetinha ali não é funcionário da prefeitura, é da própria empresa de ônibus. Há 40 anos é assim. É feito para não funcionar, porque dá dinheiro de campanha para eles. O senhor quer fiscalizar? Nós vamos tirar esses contratos como estão, nós vamos criar uma nova licitação já em janeiro de 2021. E isso vai fazer com que o sistema mude. Pode ser seus caras ou não que vão ganhar, não importa. Mas quem vai tocar a banda é a prefeitura. Não são mais eles. O poder é na mão da prefeitura. Adriano Duarte, via Facebook. Quais serão os seus projetos para a Conlurb? A Conlurb é a nossa maior empresa pública. A Conlurb não é só a nossa maior empresa pública. A Conlurb tem o 3º orçamento da cidade. Ela só perde para a educação e saúde. A Conlurb é a 3ª. Nós precisamos fazer um plano de aposentadoria decente para a Conlurb.
A Conlurb tem um grande contingente de pessoas, até hoje, que custam para a Conlurb muito caro. Custam para o contribuinte muito caro. E as próprias pessoas não conseguem se aposentar, porque para elas se aposentar, elas vão perder vale-refeição, vale-alimentação, uma série de benefícios. Esse salário continua pesando na prefeitura. Nós precisamos criar um plano de aposentadoria para oxigenar a mão de obra da Conlurb. E a Conlurb também não consegue contratar, porque ela não consegue dispensar. Então a gente precisa mudar completamente. E a Conlurb é uma empresa que ela tem toda a condição de gerar dinheiro. É uma empresa que tem condição de gerar receita, principalmente na coleta seletiva, material reciclável, trabalhar com as comunidades com relação... Hoje, 3% da Conlurb você na sua casa separa o seu lixozinho lá com plástico, papel, material orgânico, você separa, é muito legal. Parabéns pela sua consciência ecológica. Sabe o que a Conlurb faz em 97% dos casos? Passa o caminhão ali embaixo, junta tudo e joga do mesmo jeito ali dentro, porque não tem coleta seletiva praticamente na cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha aqui. E isso dá dinheiro. A Conlurb tem duas formas de geração de dinheiro principais. Melhorando a coleta seletiva com recicláveis e geração de energia. O metano, que é o gás principal que emana do lixo, que nós temos muito no aterro sanitário, ele tem e nos entrepostos, tá? Não é só no aterro sanitário, entreposto do Caju, os outros entrepostos, nós temos potencial enorme de geração de energia. Então é botar a Conlurb para ser uma empresa que não seja lucrativa, mas pelo menos que diminua muito o seu prejuízo e que a gente possa, com esse dinheiro, reinvestir em qualidade de serviço. Roane Prins, com relação à pavimentação pública, ruas, avenidas, totalmente sem pavimentação, qual seria a sua proposta? Olha, a gente tem que explorar. A proposta principal é 95% do dinheiro das multas de trânsito investir em pavimentação. Nós temos que explorar, vou explicar para vocês como é que isso resolve. Em 30 de novembro de 2016, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele criou uma legislação, procurem aí, resolução 638 do CONTRAN de 2016. Essa legislação criou a possibilidade da prefeitura, o governo do estado e tal, usar o dinheiro de multa de trânsito em pavimentação, recapeamento, tapa-buraco, recomposição de pista, tudo que vocês possam imaginar, que é o que ela está perguntando. A cidade do Rio de Janeiro recebe 400 milhões, de 300 a 400 milhões de reais de multa de trânsito. Sabe o que ela faz com esse dinheiro? Um monte de outras coisas, menos pavimentação. O meu compromisso, e está no plano de governo, 95% do dinheiro da multa de trânsito vai ser aplicado em pavimentação e recomposição de pista, etc. e tal. Por que não dá para ser 100%? Porque a lei federal fala que 5% tem que ser investido em educação no trânsito. Os outros 95% nós vamos investir em pavimentação. Está aí o financiamento para a gente botar as ruas de volta, um brinco para o carioca. Aline. A minha pergunta agora é sobre saúde. O que você acha a respeito das organizações sociais? É um modelo que funciona? Como vai ser tratado isso no seu governo? Pronto, essa é a segunda parte que eu falei, por que Eduardo e Crivella são as duas metades da laranja, da mesma laranja. Sem duplo sentido da laranja, mas vamos lá. O modelo de organizações sociais é muito mal feito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Pelo mesmo motivo das empresas de ônibus. Quem fiscaliza é a própria OS. Você chega numa clínica da família, o médico é da OS, a enfermeira é da OS, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, tudo, o agente comunitário de saúde é tudo da OS. Os exames são da OS, os remédios são da OS. E o gerente da clínica, de quem é? Da OS. Quem é que diz para a prefeitura que está tudo, prefeitura, está tudo bem, hein? Eu prestei o serviço bom lá, hein? Prestei o serviço bom, fiz exame, bombando de exame, hein, prefeitura? Pode pagar a conta aqui. É tudo OS. Tem como funcionar? Não vai funcionar. Não funciona, porque foi feito para não funcionar. Você só tem 6 OS na cidade. 6 a 8, eram 8. Hoje são 6 OS na cidade inteira, que detém o controle das clínicas e de boa parte dos hospitais. Boa parte dos hospitais, o Albert, o Rocha, o Pedro, a Zona Oeste inteira está na mão das OS. E aí o que acontece ali? Né? O Rocha agora foi para Rio Saúde porque eles tiraram a IABAS, mas ficou esse tempo todo na mão de OS. E aí o que acontece? Esse cara é o que diz que a prefeitura tem que pagar a conta, o valor que está, quantos exames fez, não vai funcionar. É a mesma solução dos transportes. É não ter rabo preso com esses caras e é fazer licitação e trazer o controle para a prefeitura. Você não, claro, não vai demitir os médicos, os enfermeiros, podem ficar os mesmos, ótimo. Mas o gerente da clínica, o diretor do hospital,
Quem vai estar lá controlando tem que ser funcionário público nosso da prefeitura. É a gente que tem que ver se o serviço está bom ou não está. É a gente que tem que multar os caras quando não estiverem prestando serviço bom. Ora, você acha que o gerente da clínica vai se multar porque o médico faltou? Nós criamos um programa, desculpa, só para concluir, nós criamos um mapeamento, quando eu estava na prefeitura, básico, que era o poder que eu tinha, básico. Só esse mapeamento já descobriu 120 milhões de reais de conta indevida. Era médico que tinha CPF numa clínica e em outra ao mesmo tempo. Tem muito furo nesse modelo de OS. A gente tem que acabar com esse modelo e trazer o controle para a prefeitura. Voltando aqui ao tema de transporte, Mônica Salles, via Facebook. Qual o planejamento para o BRT e as estações depredadas e invadidas por moradores de rua? E quanto à manutenção e calote no BRT? Você tem muitas estações depredadas, né? Principalmente, não sei se você, Mônica, é da Zona Oeste, você já viu aquela parte do Cesarão, dali para cima, tem umas 10 estações seguidas, todas destruídas. Já foram ocupadas por tráfico uma época, inclusive. A solução para isso é você licitar. O BRT não foi licitado, tá? O BRT foi entregue na mão das mesmas empresas de transporte que estão aí há 30 anos. Você tem que criar... Por que você faz um contrato de concessão? Por que você faz uma licitação de concessão e por que isso é a solução para a gente? Porque a concessão, ela parte de um princípio em que você cria um serviço... Você pega um serviço público, que é da prefeitura, no caso transporte, e você fala para a empresa o seguinte, olha, eu vou deixar você explorar e você lucrar com esse serviço público, mas você tem a obrigação de investir nisso, tantos bilhões de reais. Isso é o princípio da concessão. Então, a solução para isso é a gente fazer concessão do BRT, que não foi feita, e dizer o seguinte, olha, a gente tem que ter tantos bilhões de investimento e tem que ser em gestão de passagem para impedir a inadimplência, o famoso calote, reforma das estações, dizer de quanto... Aí no contrato você também coloca de quanto em quanto tempo tem que passar o ônibus. Cara, a gente não está inventando roda, não. Em 1980 e Pedrinha, já tem quase 40 anos isso, Curitiba já fez isso, esse modelo funciona aqui no Brasil, Curitiba. Por que a gente não pode ter? É porque aqui no Rio de Janeiro, essas empresas financiam as campanhas dos últimos 30 anos de prefeito. Chega, gente, vamos para frente, vamos para o futuro, vamos eleger quem não vai ter que depender desses caras. Vamos para frente, é só assim que a gente resolve. É contrato de concessão, licitação, e aí dentro você coloca as obrigações. Candidato, última pergunta, vai ser do público. Davi Brendo, como acabar com esse trânsito na Avenida Brasil, essas obras superfaturadas, o Rio pede socorro, não aguentamos mais passar 2 horas em trânsito. Davi, obrigado pela pergunta. A Transbrasil é uma tragédia, né? Mais uma vez, os dois lados da mesma moeda, Eduardo Paes e Crivella, que são a mesma coisa. Logo que o Pedro Paulo, que era o candidato do Eduardo Paes, perdeu a eleição, o Eduardo Paes parou as obras. Quem parou as obras no Rio de Janeiro não foi Crivella, foi Eduardo Paes, em 2016. E a Transbrasil, essa obra mais famosa que foram paradas, na verdade não foi a Transbrasil não, 3 bilhões de reais de obra. Mas a Transbrasil é a mais famosa delas. E o Crivella não retomou a obra, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa retomar a obra, mas eu não acredito na solução como está no corredor Transbrasil. Nós temos que ter um corredor de ônibus, claro, mas se for por ônibus articulados, vai estrangular o trânsito da Brasil, vai piorar ainda mais o trânsito para quem está em casa. A Brasil tem um grande volume de caminhões, é um tráfego gigantesco de caminhões, de ônibus intermunicipais e de carros, né? Você não pode estrangular isso ali, você tem que trabalhar baias de ônibus, ali sim, né? A baia de ônibus é ali não só o ônibus local, mas também o intermunicipal. Agora, você não pode querer aqui deixar só articulado e jogar ônibus, caminhões e os intermunicipais aqui nessa baia. Então, nós vamos terminar a obra, mas com um projeto diferente. Obrigada, candidato. Lembrando ao público que esse vídeo ele vai ficar disponível na página do jornal O Dia e do YouTube. E como ele está lá disponível, pode enviar perguntas. Se o candidato quiser acessar, a assessoria quiser acessar e responder as perguntas, elas estarão lá disponíveis. São várias perguntas que, por conta do tempo, não foi possível responder a todas. E, como final, gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali, onde está o Cadu, e falasse, o Cadu, e falasse ao público por que ele deve eleger Paulo Messina como seu próximo prefeito. Bom, obrigado a vocês que assistiram até aqui. Olha, eu sou vereador há 12 anos, eu sou carioca, sou casado, sou pai de 2 gêmeos lindos que são alunos da rede pública desde o primeiro ano, não é agora que eu sou candidato, não. Eu conheço as dores do meu povo, eu conheço os problemas dessa cidade, eu sei porque a senhora e o senhor vão procurar atendimento no hospital e não conseguem, vão procurar emprego e não conseguem, a educação que é para os meus filhos, para o de vocês, que deixa a desejar.
Eu mereço seu voto porque eu conheço como é que a gente precisa fazer para resolver. E por último, eu mereço seu voto porque eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com empresários que estão bancando minha campanha, não tem ninguém bancando minha campanha, e nem com acordos políticos, com vice de um partido do outro, por tempo de televisão, vou ter que lotear a secretaria, nada disso, nós vamos trabalhar com nomes técnicos. É isso, muito obrigado, no dia 15 de novembro, nem sei se podia falar isso, mas no dia 15 de novembro, vote 15. Obrigada, Aline, pelas perguntas. Obrigada, candidato. Lembrando ao internauta que amanhã, às 5 horas, nós teremos uma live com a candidata Benedita da Silva, do PT. Obrigada, até amanhã. Obrigado a todos, obrigado ao Jornal Dia e Fê Comércio, obrigado a você que assistiu.